Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Vem trazendo para vocês algumas informações desse pré-jogo aí do Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil. Jogo que acontece aí pela pré-Libertadores. Jogo esse acontece hoje às 21h30. Jogo no qual o Timão aí tem uma grande importância esse jogo aí para poder passar aí para o próximo jogo com tranquilidade. Jogo de ida aí, então na casa do Barcelona. O Corinthians tem que fazer um bom jogo hoje, desempenhar bem, para poder ficar mais tranquilo pro próximo jogo, quem sabe até poder poupar dependendo do resultado aí. Separei um corte de jogo aberto para vocês acompanharem junto comigo aí sobre as informações, escalações e tudo mais. Vamos acompanhar juntos. Que hoje pela Libertadores tem Barcelona de Guayaquil e Corinthians. Bom dia, Ronaldão. Bom dia, minha vida Renata. Você tem Grenal, né? E você também tem Corinthians e Santos, né? Também, Além de Barcelona e Corinthians, como está a temperatura do seu humor, da sua expectativa, da sua ansiedade para esse confronto de logo mais? Tá igual aqui no Brasil, né? Para 40 graus acima, essa coisa. Quente, hein? Tá muito quente. Tá. Quarta, domingo e quarta, para decidir a vida do Corinthians aí, meu Deus. Você está bem preparado. Até agora o trabalho vem sendo bem feito pelo Ramon Dias e pelo Palillo. Incrível que pareça. E além disso, o Corinthians já viajou, já treinou por lá. O Barcelona é o líder do campeonato local, mas apenas 3 partidas, é bem recente, começou agora a competição. É um time que, segundo consta, não está tão forte quanto em outras temporadas, viu? Será que não está tão forte? Foi 4-1 em cima do Libertad. Falaram que os venezuelanos não eram legais, não jogavam bem, não tinham tradição. Eu sei que tem um tal de Quinones aí que esse cara não para, velho. Começa o jogo, ele roda o jogo o campo inteiro. Vamos ver. E tem Garro pelo Corinthians, né? Também. Né? Então dá uma olhadinha nessa prévia, nessa história que promete ser muito intensa logo mais pela Libertadores. Vai, Corinthians! Uma maratona de jogos importantes, o Corinthians já está se acostumando com esse ritmo. Depois da classificação sofrida na Libertadores, diante da Universidade Central da Venezuela, teve também vaga garantida na semifinal do Campeonato Paulista. A equipe já está ciente que no domingo tem clássico alvinegro. O Timão enfrenta o Santos em Itaquera. Antes disso, é preciso focar na Liberta, até porque a última atuação diante do time venezuelano, jogando em casa, foi decepcionante e a torcida cobrou. Não é mole, não! Tem que ser homem pra jogar no Corinthians! A torcida tem o direito de falar, eles são torcedores, podem falar e podem fazer o que eles querem, mas teriam que ter um pouco mais de memória de como quando chegou este grupo. E onde está agora? O duelo de mais tarde pela terceira fase da Libertadores é contra o Barcelona de Guayaquil no Monumental. Mas é só o primeiro jogo. A volta acontece na próxima semana em São Paulo. Tem que ficar de olho no adversário, que está num bom momento. Não à toa, é líder do campeonato equatoriano com 100% de aproveitamento. No fim de semana, a equipe poupou titulares e goleou o Libertad por 4-1, fora de casa. Em 2025, o Barcelona disputou apenas 5 jogos e já marcou 10 gols. Por outro lado, o departamento médico está cheio, são 6 atletas machucados. No Corinthians, Igor Coronado e Ranielli não viajaram com o grupo. O primeiro se recuperando de lesão no tendão do adutor da perna direita. O segundo tem lesão na coxa. O lateral esquerdo, Andileri, também ficou fora da viagem porque não está inscrito. A última atividade do Timão foi no estádio do Emelec, com foco em bolas paradas. A dúvida está no sistema defensivo, que em 15 jogos levou 16 gols. No último duelo com o Mirassol pelo Paulistão, nenhum gol sofrido. Bom lembrar que nessa partida, a comissão técnica mudou a dupla de zaga, desfazendo André Ramalho e Tchoca, colocando Gustavo Henrique ao lado de Félix Torres. Romero também esteve presente na equipe titular e inclusive balançou as redes. Gol que o colocou no posto de artilheiro do Corinthians no século XXI, com 66 gols marcados.
jogo de hoje, uma provável escalação teria Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho ou Félix Torres e Gustavo Henrique. Fechando a defesa, Hugo. No meio, Martínez, Carrillo, Bidon e Garro. Lá na frente, Memphis Depay e o artilheiro Yuri Alberto. A gente sabe que vai ser uma partida muito importante, de uma dificuldade altíssima e o grupo está muito concentrado. A gente fez uma boa viagem, graças a Deus chegamos ontem, pudemos recuperar e hoje viemos ao campo fazer um grande trabalho para que amanhã a gente possa ser vitorioso. Sí, bueno, un partido que sabemos que va a ser un partido lindo para jugar, difícil como todos los partidos de Copa, así que nada, ya hoy preparándonos, descansar y mañana ya poner la cabeza en lo que va a ser el partido y bueno, ojalá que podamos llevar un resultado positivo y después tratar de cerrarlo en casa. Acontece que Ramon também pode testar um esquema com 3 zagueiros. Félix Torres pode ganhar espaço. Ele conhece bem o Barcelona de Guayaquil. Além de torcedor, já atuou pelo clube. Se fizer gol, adiantou que não comemora. Respeto muito a Barcelona. Soy un aficionado desde pequeño por Barcelona. Si me toca hacer un gol, pues no lo celebraré por el respeto y el cariño que le tengo. O zagueiro é muito querido no Equador, inclusive foi capa de um jornal tradicional no país, às vésperas da partida. Agora quem parece ter ganhado de vez a vaga no time é o peruano André Carrillo. O meia tem a confiança de Ramon Dias. Foi peça-chave na classificação do Corinthians para a terceira fase. Fez gol no primeiro duelo contra a Universidade Central e ainda deu assistência para Yuri Alberto no jogo de volta. Mi primera Libertadores, yo nunca jugué Libertadores, es mi primera vez y siempre yo vi de fuera, ¿no? Y sé que es un torneo súper competitivo, que tiene equipos los mejores de toda Sudamérica, por eso tenemos que ir paso a paso sin sentirte mais que ninguém e trabalhar jogo por jogo. É noite de Copa. O mês está só começando. O Corinthians tem jogos decisivos pela frente. Libertadores é diferente. É pré-Libertadores, o Corinthians quer confirmar essa vaga na fase de grupos. É um adversário qualificado, já está se acostumando a competições internacionais há muito tempo. Então é diferente da Universidade Central da Venezuela, que não tinha experiência nenhuma. O Corinthians sabe que lá vai encontrar também uma torcida apaixonada. O Félix Torres, que jogou lá, fez o comparativo. Falou que a do Corinthians é mais intensa, hein? Faz mais barulho. Você vê algum problema para esse primeiro jogo ou o Corinthians está preparado também para conseguir um triunfo fora de casa? Eu diria preparado porque no primeiro jogo dessa competição foi muito mal fora de casa. Como você falou, com a Universidade Católica da Venezuela, né? O CV. Universidade Central. Universidade Central. O CV. A verdade é que você não pode, nessa competição, se dar o luxo de desligar no momento da partida. E o Corinthians fez isso. Então sofreu, não só jogando fora de casa, como em casa também. Então acho que serve de lição, porque vai enfrentar uma equipe, não é uma equipe que vai brigar pelo título. O Barcelona não vai brigar pelo título, mas é uma das equipes que complicam a vida de muitos que querem esse sonho de compartilhar desse título. Então tem que estar atento. Ele mudou a defesa, deu certo no Campeonato Paulista. O Félix Torres volta a ser titular, ganha uma oportunidade ao lado do Gustavo Henrique. Deve manter essa zaga para esse jogo. E ainda não pode usar o Anrileri, que é um jogador que chegou, que já fez assistência. Não é argentino, que veio chancelado pelo Ramon Dias, uma indicação dele. Mas o Corinthians tem o Garro. E o Garro é um jogador que, quando vai bem, normalmente o time inteiro corresponde. Então, ele deu uma folga pro Garro também na última rodada. E ele coloca no time também, como você falou, a defesa nova que não tomou gol, o Félix Torres, já programando para esse jogo de quarta-feira. Então, muitas vezes, quando a gente questiona uma escalação do treinador, ele não está visando simplesmente aquele jogo. É isso que me preocupa. Porque os 90 minutos, desde a minha época, é muito sagrado. Porque você não iria com esses dois zagueiros? Eu colocaria uma sequência para os jogadores. Eu daria uma sequência, ainda mais no começo de temporada. Que é o que ele está fazendo. Então, mas teoricamente, a gente não sabe, né? O Félix voltou agora. Acabou fazendo uma dupla. Então, que ele continue com essa equipe. Que ele jogue no domingo com essa equipe e só tire quem esteja ali cansado ou teve uma lesão, alguma contusão. Porque o mais importante agora, o que é? Dar sequência.
Porque daqui a pouco vai ter a parada no meio do ano, já está chegando no meio do ano aí, que vai ter uma outra Copa. Então, eu acho que o mais importante dessa competição é você crescer durante essa competição, mas para os jogadores do Corinthians ter uma sequência, que aí você vai ter um time forte. No jogo contra a Universidade Central, o Yuri Alberto foi o cara da partida. Já diante do Mirassol, o Memphis Depay foi o destaque para você nesta noite. Quem tem tudo para ser o jogador corintiano que vai brilhar? O Garro. Porque ele vai colocar os companheiros para jogar. Acho que a ideia é essa. Porque você falou que a defesa, e eu também achei que a defesa melhorou um pouco. O meio de campo do Corinthians todo mundo já conhece, que é um meio de campo que marca, que encosta. E aí vai ter o espaço para o Garro colocar o Memphis para jogar, colocar o Yuri Alberto na cara do gol. Eu acho que será o Garro. Futebol, que é o nosso assunto aqui, e o Corinthians é a pauta. Hoje, jogo lá em Guayaquil contra o Barcelona, uma equipe tradicional do Equador, bem mais qualificada do que a Universidade Central, na teoria, pelo menos, e é o desafio do Corinthians. Chico Garcia, para esse começo de conversa, Corinthians foi muito bem no final de semana, venceu o Mirassol com tranquilidade, provavelmente ele deve escalar o mesmo time, com exceção do Garro, que é o jogador que deve ser titular hoje. Eu estou na dúvida ainda da defesa. Acho que o Félix Torres, embora o Ronaldo não concorde, acho que ele vem fazendo uma boa temporada. Os números estão dizendo isso. Quando ele foi escalado, na maioria das vezes o Corinthians não tomou gols. Acho que ele vem, talvez por uma adaptação depois da sua chegada. O cara chegou dominando lá no Equador, né? Ele é muito ídolo lá, respeitado. Então, até por conhecer muitos jogadores de seleção no Barcelona, conhecer o ambiente, o estádio, o clube, ele se criou no Barcelona de Guayaquil. Acho que ele vai ser titular e eu não sei qual será o parceiro, né? Talvez o Gustavo Henrique, talvez o Tchoca, o André. Eu acho que a zaga ficou um pouco mais pesada, mas enfim, acho que não tem muitas... Você acha que a zaga, então, não será Gustavo Henrique e Félix Torres? Eu tenho dúvidas, porque ele voltou depois de muito tempo já no jogo passado, e aí pegar um segundo jogo decisivo já e emendar, talvez... E tem jogo final de semana que é o clássico. Então o Ramon, ele tem que trabalhar agora com uma maratona de jogos decisivos, né, Renato? Tem esse primeiro jogo agora, a volta semana que vem, no meio uma semifinal. Mas assim, diferentemente do jogo contra o CV, que eu esperava o Corinthians atropelar, amassar e golear e até convencer no futebol, dessa vez contra o Barcelona de Guayaquil eu não espero outra coisa a não ser a vaga. Então, independentemente se hoje empatar, se ganhar por um placar magro, ou até uma vitória simples dos caras, o que eu vou cobrar do Corinthians será na próxima quarta-feira com a classificação. Jogando bem, jogando mal, agora não interessa mais. Porque realmente é uma equipe bem mais tradicional e que o que importa é chegar na fase de grupos. Agora tem o segundo jogo ainda, Capelanes, em casa, mas é importante vir com um resultado pelo menos satisfatório, até para poder organizar no meio disso o Campeonato Paulista e também essa classificação para a fase de grupos. O Chico falou de tradição do Barcelona de Guayaquil, não é mais aquele Barcelona de Guayaquil que eliminou Santos, Palmeiras, o time caiu bastante, que inclusive eu vi o jogo de volta, não vi o de ida, eu vi o de volta contra o Nacional, o empate por 1-1. Mas eles estão invictos esse ano, há 12 jogos. Começou agora o campeonato equatoriano também, eles estão liderando 12 jogos. Se eu não estou equivocado, é a terceira ou quarta rodada do campeonato. Terceira rodada, então calma também. Do ano passado. Eles não perdem desde outubro. O time do Barcelona, o negócio é o seguinte, você tem o Ribeiro, que é o cara que faz gol, que inclusive fez o gol contra o Nacional, você tem o Solano, que é um cara que cai bem pelas pontas, você não vai ter o Pineda, que foi expulso nesse jogo de volta, então assim, é um time também que não vai ter essa força máxima justamente por ter um jogador fora, assim como o Corinthians, que é o que me preocupa aqui. Eu acho que o Corinthians ele tem mais time, o Corinthians é favorito, independentemente se é dentro ou fora de casa. O meu grande problema aqui é o seguinte, o Garro, por mais que tenha viajado e seja entre os relacionados, o Garro está com um problema no joelho. Então eu não sei qual a minutagem que ele vai começar a jogar, se ele vai entrar no decorrer e aí se ele vai ser, entre aspas, preservado para o jogo do fim de semana e no jogo da semana que vem na Neoquímica Arena. Então se o Garro não tiver condições de jogar, o Coronado também não joga. Quem faz a função do meio campo? Quem faz a criação do clube? É o Memphis. Mas aí você o Romero entraria de novo. E aí você põe quem no lugar? Você coloca um Romero, um Talismã? Mas ele jogou com Memphis, Romero e Yuri no último domingo. Memphis, Romero e Yuri. Então, cara, eu não sei, eu tenho um pouco de preocupação. Quando o Garro não joga, cai drasticamente o setor. E o grande nome da partida contra o Mirassol foi o Memphis Depay. Ele acabou sendo o destaque. Qual é a sua dúvida? A minha dúvida é essa. Quando o Garro não joga, o Corinthians ele perde muito poder de criação no meio campo. Mas hoje, eu imagino, ele tá dando todas as entrevistas, não quer dizer nada, mas a princípio deve ser ele, ou não, Sgarbi. Imagino que sim, Rê. Tem um problema na pré-Libertadores, que lógico que é bom estar na Libertadores, mas a pré-Libertadores
O Corinthians tem uma decisão no final de semana. Então, eu me preocupo com o condicionamento físico, com várias situações do time do Corinthians, que é um fato. Você não se preocupa. Você não se preocupa no modo geral. Você observa, né? É um lado profissional aqui. Mas é preocupante o lado físico dos jogadores, que jogaram uma partida super importante contra o Universidade Central, contra o Mirassol. Agora tem outro jogo que não dá pra vacilar, não dá pra entrar com o time reserva de jeito nenhum contra o Barcelona de Guayaquil. E depois um Santos embalado. Então o Corinthians está pegando logo nesse começo de temporada um ritmo absurdo de jogos intensos. Isso é preocupante. Pra mim hoje, apesar de que é um grande time o Barcelona, claro, só que o Corinthians, se a gente for olhar o retrospecto recente também, o Corinthians é um time que dificilmente perde. Nos últimos 20 Perdeu jogos... um jogo nos últimos 30. 30? Que isso? Justamente pro São Paulo. Ah, tá, só pra saber. Mas é só uma derrota. É um time que vem embalado também. Então, pra mim, deve avançar de fase. Aí que tá, Marco. Quando você começa o ano, o planejamento é em cima do calendário. E esse é conhecido. O Corinthians já sabia. Tanto é que o jogo contra o Novo Horizontino na primeira fase do Paulista foi antecipado. O Corinthians já sabia que passaria por pré-Libertadores, que se avançasse no Campeonato Paulista, também teria clássicos provavelmente pela frente, e agora está acontecendo. Por outro lado, se você supera essa maratona e bem, você ganha força e fôlego para a temporada toda. É uma maratona mesmo, eles estão com jogos decisivos, né? E tem uma coisa que ninguém fala, a viagem é dura. Eles? As pessoas não falam, né? Não, as pessoas não falam em geral. Porque se for São Paulo, nós estamos com jogos. Não. Eu não entendi, você falou eu falo eles Corinthians. no sentido se geral. fosse São Paulo, você falaria, nós estamos com uma sequência muito grande de jogos. Aqui hoje menos, bem menos. Tá. Mas a questão é que a viagem é muito dura. Não é fácil. 5 horas de viagem até lá. O preparo, desembarcar, hotel, alimentação, retorno. É um desgaste enorme. Horário, e olha que Guayaquil está a 4 metros só acima do mar. Não tem altitude, né? Não tem altitude. São 4 metros, por incrível que pareça, acima do nível do mar. Então, o que eu acho mais chato em jogos desse tipo é a viagem, é o desgaste físico antes e pós-jogo. O jogo em si, todo mundo gosta de jogar. Jogar é gostoso. O jogador não reclama de jogar. Ele reclama da viagem, do retorno, do pós-jogo, do próximo compromisso. Isso é um desafio para o Corinthians. Eu acho que vai ser bem complicada essa agenda, mas quem não tem agenda está fora de qualquer coisa. Então eu prefiro ter agenda do que ir reclamar de cansaço, do que ficar lá eliminado. E tem uma coisa, Ulisses, pensar no Santos agora, eu sei que o planejamento já está sendo feito, mas tem que pensar nesse jogo. Se o Corinthians volta empatando ou ganhando, já é ótimo. Você consegue planejar a partida de volta com uma maneira muito mais tranquila. Você consegue até poupar algum jogador, caso necessário, sendo que o Capelani e o Chico falaram do Garro, que não está 100%. O Corinthians teve uma sequência de jogos desafiadoras no ano passado, né? Os últimos 9 jogos, conseguiu 9 vitórias seguidas, aquela coisa toda. A equipe do Barcelona está em 12 jogos invictos, também o time do Barcelona. 12 jogos invictos, perdeu um dos principais jogadores, que é o seu lateral esquerdo, expulso, né, no último jogo que teve da pré-Libertadores. É um time que não é tão difícil, porque perdeu peças importantes, como o Chico bem citou. O que me assusta no Chico é ele falar que o Félix Torres, quando está em campo, o Corinthians não toma gol. Na última rodada do Campeonato Paulista, ele foi tirar uma bola na lateral do campo, o jogador do Guarani cruzou embaixo das pernas dele e saiu o gol do Guarani. Então, só para deixar claro isso, entendeu? Mas no jogo último, o Félix Torres... Só que esse jogo foi Félix Torres, você deu uma informação errada. Félix Torres. Nos únicos jogos que o Corinthians não vazou, o Félix estava em campo. Você falou que ele não tomou gol. A maioria dos jogos que ele estava, o Corinthians não tomou gol. O Guarani tomou 2. Não, ele não perdeu quando ele joga. E quem era o parceiro? Quem era o parceiro do Félix? Quem era o parceiro com o Guarani? Era o Kaká. Então, desculpa. Deixa eu falar para você. O problema não é o Félix Torres. Mas eu tenho dúvidas. Eu não sei não se ele não vai repetir essa zaga de novo. Essa não. Eu acho que Félix e Gustavo Henrique. Félix e Gustavo. Tudo bem. A zaga do último jogo. Sim. O Gustavo estreou na temporada no jogo passado. Mas a gente precisa de ritmo de jogo, precisa de sequência. E se foi bem, por que não? Depois do Chico sentir o golpe, a situação é a seguinte, que eu quero deixar claro. O Corinthians, não é informação errada, ele tomou 2 gols. Você falou que ele não toma gol, que ele não sei o quê. 2 gols. Porque ele não é goleiro, mas ele faz parte do setor defensivo. Mas faz parte é uma draga. E ele é o seguinte, ele erra muito, erra na saída de bola, na reposição de bola, arma contra golpe. É um bom jogador, o Félix Torres. Tudo isso. Aí tem que entrar. Só destruiu essa draga. Mas
se você deixar eu concluir. Então deixa eu tá bom. concluir. Deixa eu molhar o bico. Então vai. Mas no Corinthians não tá jogando nada. Na seleção joga bem, é um jogador na seleção. É o melhor tá tudo zagueiro bem, do Corinthians em 2025. Não é o melhor zagueiro não do joga Corinthians. nada. Agora, o Corinthians, pra mim, vence lá e vence tem um fator que cá. vocês estão esquecendo. O ex-time do Félix Torres é o Barcelona, então todo mundo joga diferente quando enfrenta uma ex-equipe. É ou fato, não. motivado. Quantos da lei do ex o cara vai lá e faz o gol? Não comeu? Eu quero essa lei do ex, E então, você custei sabe gol. aonde nós, eu e o Ronaldo, estaremos narrando o jogo? Você vai ficar feliz. Você vai ficar feliz. Do Equador? Não, no camarote, fiel aos homens. Do o Léo, um beijo lá pro pela Léo ponta direita, a bola foi solta, entendeu? Mas é que o gordinho tá delirando. Hoje ele tá muito... Então hoje eles vão estar daquele jeito, hein? Vixe, amanhã. Bem tratados. Agora, Everton Guimarães, você aí de Minas, acompanhando esse debate, essas considerações sobre qual time o Corinthians vai apresentar em campo. Hoje eu concordo, o importante é chegar vivo para o jogo de volta, com a sua torcida, no seu estádio, na sua casa. Não vai ser tão simples, o Corinthians tem a lição do último confronto contra a Universidade Central, mas agora não dá para brincar não, hein? Não dá para brincar, não é a Universidade Central, é um adversário muito mais qualificado. Os números foram repassados aí, há muitos jogos invicto, liderando o campeonato, que tem poucas rodadas más liderando o campeonato. E aí eu fico vendo daqui as críticas pesadas ao Félix Torres, já acompanhando o Ronaldo reclamando e agora o Ulisses. Mas quando o Ulisses destaca, diz que o Félix Torres é limitado e critica o jogador, esse mesmo Ulisses que criticava o Yuri Alberto, por exemplo. Né? O Yuri Alberto, rei do meme, tal, não sei o quê, como é limitado, etc. E tá aí. Né? Os números do Yuri Alberto, tá na pré-lista. Mas pré-lista não é lista. Tudo bem, mas só de entrar lá tá bom, né? Então, eu tô com o Chico. Não tem essa limitação toda apontada pelos colegas. Agora, com Félix Torres ou sem Félix Torres, hoje é um jogo muito físico, não é Universidade Central, tem muito mais qualidade e, sinceramente, sem querer secar, porque eu estou muito corintiano nas últimas semanas aqui no programa, mas já era. Vai azedar a garapa, 3-1 para os caras, já estou palpitando agora. Olha, aqui eu quero dar a fonte, o portal Meu Timão deu informações importantes para essa partida entre Barcelona e Corinthians logo mais. Tem um alerta de chuvas e é um alerta gravíssimo. Chuvas fortes podem estar atingindo Guayaquil e especificamente na região do estádio. Há uma propensão a alagamentos e também a drenagem do estádio não é a mais poderosa possível, ou seja, teremos alguma coisa para observar antes do jogo. O que acontece, eu fiz jogo lá já. O que acontece, Como Renato? não tem problema? Não tem problema nenhum. O Corinthians está acostumado, já jogou no piscinão, que é o Morumbi, quando alaga também, né, Ronaldo? Fala a verdade, já estão acostumados. Assim, né, doutor? Fala a verdade pra mim. Tem que fazer tudo aí pra responder. Vai, Marco. Não tem nem o que falar o negócio. O melhor gramado do Brasil é o Morumbi. É verdade, melhor piscina do Brasil. Abel Ferreira discorda. Bom, depois dessa informação, última vez lá. Depois dessa informação, então, Bebida, Renato Corinthians está preparado. Está preparado, Bebida. Pode jogar com chuva, com alagamento. É porque tudo. lá o estádio, eu já fui lá transmitir jogo, ele fica numa bacia, sabe, Marco? Então, quando enche, o que acontece? Alaga todo em volta ao redor do estádio. E a drenagem não funciona. Até o acesso dos torcedores. Não é que a drenagem é ruim, é que não tem pra onde sair água, escoe água, porque tá tudo alagado pro lado de fora. É uma drenagem limitada. É limitada devido às circunstâncias geográficas e posicionamento do estádio. É uma ilha. Atrapalha o jeito de jogar do Corinthians, né? O Corinthians é um time que o Garro, o meio... É só o Garro, vai atrapalhar o Garro, que é o mais franzino aí, que faz essa bola rolar. Agora o Félix Torres não. O Félix Torres não, porque o Félix ele vai dar bico. Mas aí ele cresce, ele é zagueiro rebatedor. Rebatedor. O cara tá defendendo uma coisa indefensável, é inacreditável, Chico. Tá bem, eu tenho visto jogos do Corinthians. Ele falhou em inúmeros gols. Hoje o Ronaldão já declarou aqui no programa que para ele, o candidato a craque da partida, o cara que pode se destacar é o Garro.
mas Memphis Depay estava devendo uma atuação muito mais consistente, aconteceu diante do Mirassol e tem tudo para seguir. Chico, a gente sabe que ele é um jogador que quando resolve jogar e se concentrar na partida, ele beneficia demais o Corinthians e o elenco. A minha desconfiança é só na parte física e clínica do Garro. Ele está 100% recuperado mesmo, ele perdeu parte da pré-temporada, ele voltou tem 3, 4 jogos, no jogo contra o Mirassol, não era nem para ele ter entrado, é que o Coronado também machucou, aí ele entra nos minutos finais apenas. Agora, em condições, pelo amor de Deus, o Garro é o jogador, o Emiliano fala isso, o jogador, o craque, tem o Memphis lá, tem o Yuri que é artilheiro, o jogador do Corinthians é o Rodrigo Garro, é o que faz o time jogar. Eu sou apaixonado pelos dois volantes do Corinthians, né? André Carrilho e Breno Bidon, meu Deus do céu, o que esses dois jogam, e aí fica difícil tirar um dos dois ali do time, por isso que eu aposto na manutenção desse time. E o YouTube não faz com o cara, hein? Você não vai falar do Marquinhos? O YouTube não faz com o cara. Tá, mas o André Carrilho... Cara, Chico, minha dúvida é assim, o Chico tá falando do Corinthians ou do Real Madrid aqui? Mas não, parece que... Não, o Real Madrid teria dificuldades. O André Carrilho e o Breno Bidon acho que jogariam no Real. O Carrilho fez uma jogada contra a Universidade Central ali, o Chico, meu Deus, jogariam da seleção. Pegariam um banco. O Carrilho e o Breno Bidon pegariam um banco. Você tá muito curica, velho. Esse cara da hoje no café da manhã. Você tá usando. Nem o Ronaldo concorda com isso. Ulisses, tá estranho isso. Estamos invertendo os papéis aqui. Eu vou dizer uma coisa pra você, que o cara não faz o YouTube. Minha filha, interessa é só esse, né? Ele fala de mim, eu falo dele também, o contato das suas histórias aqui. O cara que defende o Félix Torres, entendeu? Gente, o André Ramalho não estreou em 25. Mas e o Pedro? Félix Torres é o melhor jogador do time lá no E o Pedro? Defensivo. Não é, Chico. Deixa eu falar pra você, Chico. O Pedro jogou 3 Escuta, Chico! Não é! Vai ganhar no grito? É? No grito. Então tá bom. Cinco na barreira! A melhor coisa pro Ramon Dias é ter opções, gente. É isso, Fiel. Esse é o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje aí. Com esse posto de jogo aberto, todo o crédito de jogo aberto aí. Corinthians que deve vir com força máxima para esse jogo de hoje. Não só para esse jogo de hoje, como os próximos jogos agora, que são todos jogos bastante decisivos aí. Já temos esse jogo de ida hoje aí contra o Barcelona de Guayaquil pela pré-Libertadores. No próximo jogo já temos aí uma semifinal pelo Paulistão, um jogo contra o Santos. E depois mais um jogo de volta aí contra o Barcelona. Então precisamos muito fazer um bom desempenho nesse jogo de hoje, botar aí uma vitória com um placar ampliado aí de uns 2, 3 gols de diferença, para poder vir de novo com seus titulares de força máxima no jogo contra o Santos pela semifinal, e quem sabe com um placar mais ampliado nesse jogo de hoje, depois do jogo do Santos já poder entrar com um time mais misto ali, né, contra o Barcelona no jogo de volta, porque para poder não poder estar levando seus jogadores aí ao extremo, pois sabemos que tem alguns jogadores aí, como o Rodrigo Garro, que está voltando de lesão. Então tem que se preocupar com esse lance, sim. Pois a sobrecarga de jogos aí é muito alta. Então tem que ficar atento a isso aí também. Mas também tem um lance que os jogadores são pagos para isso, né? Então a gente tem que desempenhar bem e fazer seu máximo para poder jogar bem sem ter lesões e tudo mais. Então o Ramon Dias preparou uma escalação aí. Com certeza aí essa vai ser a escalação do Ramon Dias pro jogo de hoje aí, né? Com o Hugo Souza no gol, como todos nós já sabemos. Uma provável escalação aí no caso. Gustavo Henrique e André Ramalho ou Félix Torres, no caso. Hugo e Matheus nas laterais. Martinez, Carrilho e Breno Bidon. E na frente ali nós temos aquele trio ali que é sem comparação, né? Que é Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Então essa é uma provável escalação de hoje para o Timão aí contra o Barcelona de Guayaquil. Espero que o Timão faça um ótimo jogo aí hoje. Eu acho que o Garro vai começar jogando aí, vai ajudar bastante o Timão ali, mas não deve jogar o jogo inteiro, já pensando nos próximos jogos também. É uma peça importantíssima aí, como vocês puderam ver até os comentaristas falando sobre essa situação. Então provavelmente vai começar jogando, e talvez ali faltando algum pouco lá pro segundo tempo lá deve ser substituído, mas vamos ver como é que vai ser. Vamos esperar aí o Ramon Dias preparar toda essa tática aí para esse jogo de hoje. E é isso.
É isso, galera. Eu venho trazendo para vocês de 2 a 3 vídeos por dia aí, com todas as informações a respeito do Corinthians. Vocês vão ficar sempre atualizados. É só você se inscrever no canal que você não vai perder nenhuma informação, escalação, atualização, novidades, tudo que vem sobre o Corinthians eu venho trazendo para vocês. Então é isso, tamo junto. Se gostou do vídeo, deixa seu like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal que vocês vão gostar de estar acompanhando tudo sobre o Timão aqui. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!